Gentilmente visitando os estúdios do Jornal da Manhã. Estamos recebendo na manhã dessa segunda-feira o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo. Governador, bom dia, muito obrigado pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan. Como vai? Bom dia, Tiago, bom dia, ouvinte. É um prazer estar aqui visitando a Jovem Pan. O senhor chegou ontem aqui em São Paulo? Cheguei ontem, terei compromissos aqui o dia todo hoje e retorno bem tarde da noite para Belo Horizonte. Bom, governador, claro que a Vera, que o Bruno, a gente vai explorar muito a questão política com o senhor, mas eu queria perguntar sobre a tragédia de Brumadinho, porque a busca pelas vítimas hoje completa 200 dias. Não há previsão de se encerrar, porque ainda faltam 22 pessoas, pelo menos, desaparecidas. E eu queria que o senhor relatasse, porque foi um problema que o senhor enfrentou, uma tragédia que o senhor enfrentou logo no começo do ano, no dia 25 de janeiro, o senhor tinha acabado de tomar posse. O que o senhor acha que o Estado tira de lição dessa tragédia? Bom, Tiago, nós vamos tirar diversas lições. Primeiro, eu diria que nós agimos rápido naquilo que diz respeito a resgate das vítimas, atendimento à família das vítimas, aos familiares, à comunidade, de forma muito mais ágil do que no caso de Mariana. Mariana talvez tenha sido um aprendizado do que não se fazer. E estamos também, nesse exato momento, trabalhando para que a empresa que causou essa tragédia tão grande venha a ressarcir tanto o Estado quanto todas as comunidades afetadas, as famílias das vítimas, numa velocidade muito maior do que o caso de Mariana, que até hoje, 3 anos após, ainda não tem solução. Foi criada a Fundação Renova, com a participação da Vale e da Billiton, que são as acionistas da Samarco, e esse trabalho vem sendo feito numa velocidade que deixa muito a desejar. Então nós vamos ter agilidade na solução e o principal de tudo, eu diria, foi a mudança na legislação que a Assembleia Legislativa prontamente implementou e que vai evitar no futuro novas ocorrências como esta. Minas hoje ainda tem áreas que não estão seguras, mas nós estamos caminhando de forma acelerada com muitas obras no estado para que essa segurança venha a acontecer num horizonte aí de 2, 3 anos e que esse tipo de tragédia nunca mais venha a ocorrer. Governador, o senhor foi eleito ali meio de surpresa, né? Surgiu como um azarão e foi ganhando corpo e musculatura ao longo da campanha, muito na esteira de um fenômeno nacional e que se repetiu em vários estados, de cansaço com o PT, cansaço com aquela polarização PT-PSDB, que em Minas era muito forte. Hoje a gente tem aí mais uma operação em cima do seu antecessor, Fernando Pimentel. Queria que o senhor dissesse o que o senhor encontrou e como essa renovação que tem aí o Bolsonaro em plano nacional, o senhor e outros governadores no plano estadual, será capaz de superar os problemas fiscais, políticos, de corrupção legados por esses anos aí de PT? Bom, eu encontrei um estado falido financeiramente, com números assombrosos, restos a pagar de 21 bilhões, várias empresas em Minas que forneciam para o estado quebraram, um estado totalmente desestruturado, inchado. A última coisa que se pode falar que ocorreu em Minas na gestão anterior é gestão. Não aconteceu gestão em Minas. Aquilo era um punhado de gente lá dentro, cada um fazendo o que bem entendia. E nós, nesses 7 meses, já fizemos grandes avanços. Nós já reestabelecemos os pagamentos para as prefeituras de Minas estavam quebrando. Elas não estavam recebendo os recursos constitucionais que é de direito delas. Já estamos terminando de pagar o 13º do ano passado, que o último governo não pagou. Já temos condição de dar uma data para o funcionalismo público em que ele vai receber com atraso. Estamos pagando com atraso e essa situação ainda vai perdurar, porque não teremos condição tão cedo de regularizar. E aquilo que depende de gestão, nós realmente avançamos bastante. Nós reduzimos os índices de criminalidade para os menores dos últimos 8 anos.
Isso depende de uma gestão melhor, de uma integração entre as forças de segurança. E somos o estado que proporcionalmente mais criou empregos no Brasil nos primeiros 6 meses do ano. 88 mil novas vagas de trabalho. Perdemos para São Paulo, mas proporcionalmente fomos melhor do que São Paulo. Aquilo que depende de gestão está sendo feito. Meu secretariado é todo profissional, são pessoas que já tinham experiência na área, reduzimos de 21 para 12 secretários, mas esse trabalho leva tempo. Nós pegamos uma terra arrasada. Já fizemos muito nesses 7 meses, mas muito ainda há por ser feito. Agora, secretário, governador, nesse processo todo de ajuste, como é que vai ser a atuação de Minas para tentar viabilizar a inclusão de estados e municípios na proposta de reforma da Previdência, que agora entra nessa fase de discussões no Senado? A gente vê uma certa disposição dos parlamentares nesse sentido. O senhor vê condição de no final se ter alguma coisa de concreto? Denise, eu estou extremamente otimista. No Senado já é líquido e certo que nós teremos essa aprovação, e como nós tivemos um placar muito mais favorável do que aquele previsto na Câmara dos Deputados, eu também sou da opinião que nós vamos conseguir passar. E até porque da forma que será feita através de uma PEC paralela, a grande reforma da Previdência já foi feita. E agora ficamos a questão da inclusão dos estados e municípios. E nós temos de lembrar 2 pontos importantíssimos aí. Primeiro, o ponto financeiro. Se estados e municípios não forem incluídos, o governo federal vai ter de socorrê-los em pouco tempo. É o caso de Minas, do Rio Grande do Sul e vários outros estados que estão tendo as suas contas deterioradas de forma muito rápida. Minas Gerais é um caso que está mais avançado. E além do aspecto financeiro, que é muito preocupante, porque aí a reforma teria sido feita pela metade, está resolvendo a nível federal e não estadual e municipal, nós temos também a questão legal. Nós vamos estar envolvendo 27 assembleias estaduais e 2.108 câmaras municipais. Isso vai virar uma colcha de retalho legislativa que vai ser algo monstruoso e inadmissível num país igual ao Brasil. Alguém muda de cidade, é servidor público, ele trabalha um tempo num regime, depois outros anos em outro regime, e se ele muda de novo outro, isso vai virar uma coisa inadministrável. Então, eu diria que se não for feito por bem agora, vai ser feito por mal em 6 meses, em 1 ano, porque não há como deixar de fora. Qual que é o peso da Previdência do Estado? Em Minas Gerais, esse ano, o déficit da Previdência, essa conta receita menos despesa, é negativo em 18 bilhões no estado de Minas. Não estou considerando várias prefeituras que já têm números negativos também. Governador, o grande Otto Lara Rezende, mineiro, tinha uma das frases sobre Minas Gerais e Mineiro, dizia o seguinte: o mineiro seria um cara que não dá passo em falso, é cauteloso. Em Minas Gerais não se diz cautela, se diz pré-cautela. Dada essa situação econômica que o senhor apresentou aqui e o muito a ser feito, qual é o momento em que um político, um governador que está à frente de um estado, em que momento é preciso ter essa pré-cautela e em que momento é preciso ser mais ousado? Eu diria que quando se fala em questões financeiras, todos nós temos de ser cautelosos. Com dinheiro não se brinca, principalmente dentro do Estado, que você está lidando com dinheiro do povo. Eu sempre falo, quando eu tenho minhas reuniões hoje com colaboradores, com servidores públicos, o seguinte: cada R$5 a mais que vocês estão gastando, pode ser os R$5 a menos que uma mãe gostaria de estar comprando a mais de mantimento no supermercado e não está levando para seus filhos. Então, com essa questão do gasto, nós temos de ser muito cautelosos. Agora, com relação à inovação, a tentar o novo, aí nós temos de ser arrojados. Lá no estado de Minas, eu estou mudando hábitos que já estavam lá há décadas. Eu sou o primeiro governador que estou morando numa residência comum. O antigo governador morava num palácio com 32 empregadas. Eu tenho uma diarista que vai 2 vezes por semana na minha casa.
O antigo governador tinha 7 aeronaves à disposição dele, eu tenho 0. Nós vendemos ou transferimos essas aeronaves para a polícia, que hoje usa elas em operações. Quando necessário, eu estou usando 80% menos voos, eu faço uso quando não é possível utilizar voos de carreira. Então, nessa questão de mudar essa cultura de quem está no setor público ainda tem de receber tratamento como na época da monarquia, nisso nós temos de ser muito arrojados para mudar, porque eu falo que aqui no Brasil a monarquia acabou, mas os hábitos ainda prevalecem no setor público e nós temos de mudar isso. Você gastava muito menos na monarquia do que hoje a república. Com certeza, com todo... Exato, foi feito um levantamento, né? A coroa inglesa custa menos do que a nossa presidência. Então, é necessário mudar isso. Nisso nós temos de ser muito arrojados. E o Partido Novo está dentro desse contexto. Os nossos deputados são os que menos gastam. Vera. Dentro desse contexto aí que a gente está falando, né, de mudança de cultura, de hábitos arraigados, o senhor fez referência a essas medidas de austeridade que o senhor tomou. Antes do Pimentel, que está sendo alvo de várias investigações, como a gente já falou, o governo foi ocupado pelo PSDB por muito tempo. Aécio Neves está sob ameaça de expulsão do PSDB. Como o senhor vê essa terra arrasada aí da antiga política mineira e como o senhor vê essa possibilidade de o Aécio ser expulso do PSDB, depois de ter sido principal figura política do Estado? Bom, eu vejo o seguinte, Vera, na política sempre reinou um corporativismo muito grande. Vamos dizer, é um clube onde os sócios fazem coisas erradas e um protege o outro para que nada aconteça. Não vou falar que é só na política, não. Parece que isso, infelizmente, faz parte aqui da nossa cultura brasileira ou latina. Você vê isso dentro da OAB, que não expulsa advogados inidôneos. Você vê isso junto do Conselho de Medicina, que não expulsa médicos inidôneos da sua categoria, e até dentro de empresas também, etc. E a Lava Jato fez aflorar algumas coisas até então inéditas. E o brasileiro acordou. Eu vejo que nós estamos passando por um processo de transição cultural, de mudança, aonde a população se tornou intolerante a algumas práticas. E vejo que a minha eleição, a eleição do presidente Bolsonaro, está exatamente nesse contexto. Eu não aceito mais esse tipo de postura, que é essa antiga postura. Então vejo que essa cassação, a prisão de algumas pessoas que nós tivemos aí no passado, várias delas ainda continuam presas, né? É algo que está fazendo parte desse novo contexto. E que bom, porque a sociedade brasileira, e eu falo e dou a minha mão à palmatória, eu nunca participei de política. Até 2 anos atrás, a minha vida toda foi só no setor privado, e vejo que política é algo que todos nós temos de participar, independente da nossa profissão, da nossa área. E o brasileiro, tomando por base a minha pessoa, sempre foi muito ausente, para não dizer omisso. Então eu vejo com bons olhos essas mudanças. Agora essa questão cabe ao PSDB tratar. Eu não sou do PSDB, não tenho detalhes do processo, mas vejo que hoje ficar com alguém que tem uma carga negativa de imagem custa muito caro, e isso é muito bom, porque a pessoa a partir de agora vai pensar 10 vezes mais antes de cometer alguma coisa, que sabe que vai ser expulso. O governador Zema, ao entrar para a política, o senhor achou ou achava que seria um pouco mais fácil ou não? Eu te diria que setor privado e setor público tem algo muito em comum. Você lida com pessoas. Eu sempre lidei com pessoas na minha vida toda, sempre fui gestor. E no setor público o que eu vejo é que não há agilidade do setor privado. Você tem muito mais regras, muito mais legislação a obedecer. Você tem um legislativo que tem de te dar anuência
de boa parte do que você vai fazer, mas eu diria que nós estamos indo bem. Eu sou uma pessoa que estou longe de ter qualquer tipo de postura radical, sou uma pessoa que sempre foi aberta ao diálogo e te diria que estamos caminhando bem. E trouxe para o meu governo também, como era de se esperar, pessoas com essa bagagem, porque eu sozinho não consigo fazer a mudança, mas com um secretariado bom, com um secretário de governo que já tinha uma experiência política, inclusive fomos muito criticados por isso, mas o Partido Novo, que é um partido recente, não tinha pessoas com 10, com 20 anos de política, e nós tivemos de trazer pessoas com algum histórico, não do Partido Novo, porque ele nem existia nesse período aí, e te diria que estamos caminhando bem. Tivemos uma pesquisa de opinião pública semana passada, a minha aprovação é superior a 61%. Então considero que o nosso governo tem feito a lição devida e Minas, em vez de estar caminhando rumo a um abismo como estava, pelo menos já deu a meia volta e está caminhando agora rumo à prosperidade. Governador, falando ainda de reestruturação da economia, qual vai ser a posição de Minas Gerais em relação às propostas de reforma tributária? Porque a grande dúvida é sempre ICMS, né? Se os governadores poderiam aderir a uma unificação tributária maior. Nós temos já 2 propostas no Congresso. Eu queria saber qual é a sua proposta preferida e qual seria a posição de Minas nessa questão específica do ICMS. Nós somos totalmente favoráveis à reforma tributária. Eu tenho dito o seguinte: hoje, quando alguém paga 1 milhão de impostos, além de pagar 1 milhão, ele gastou mais 300 mil para poder apurar esse 1 milhão. Com assessoria tributária, fiscal, com sistema, com uma série de aparato, tal a complexidade. Eu já tive acesso a um estudo preliminar sobre a reforma tributária, gostei muito e terão meu total apoio. E se algum estado, porventura, tiver alguma pequena perda, eu encaro isso como natural, porque logo, logo nós vamos recuperar isso devido à simplicidade que teremos e devido ao dinamismo que a economia passará a ter. Agora, e a possibilidade de um imposto sobre transações financeiras, que a gente tem uma proposta específica de empresários e o governo não descarta essa possibilidade, a equipe econômica pelo menos tentando compatibilizar com cortes de outras áreas, mas seria meio que uma CPMF disfarçada em princípio. O senhor acha que é possível? Esse imposto tipo CPMF, vários estudos já disseram que ele tem uma certa improdutividade. Onde ele foi testado em vários países, ele demonstrou isso. Mas vejo que você pode inovar. Esse imposto ele é muito bom porque você consegue detectar sonegadores, você consegue ter acesso a todos os movimentos financeiros que ocorrem no sistema bancário, e ele poderia ter uma alíquota muito pequena e até ser compensado com imposto de renda. Então ele seria nulo para aqueles que pagam imposto de renda, e seria uma bela ferramenta para a Receita Federal pegar esses sonegadores, esse crime organizado que faz uso sempre do sistema financeiro. Então, se ele for adotado de uma maneira inteligente, eu sou totalmente favorável. Governador, sempre que há negociação a respeito de temas como reforma tributária, essa conversa, esse diálogo entre estados e Poder Executivo Federal trava de alguma maneira. Parece que a gente tem uma janela de oportunidade hoje muito maior do que houve no passado. De qualquer maneira, essa reforma ela vai ser uma reforma importante desse manicômio tributário que nós temos no Brasil, mas modelo ideal não existe. De qualquer maneira, a forma como a Federação Brasileira funciona, os recursos vão para os cofres da União e depois isso retorna, isso cria um problema também para os estados, porque a riqueza produzida ela acaba saindo para depois retornar uma parte. Qual seria o modelo mais adequado em termos de arrecadação para que essa riqueza produzida nos estados ficasse, pelo menos na maior parte, nos estados? Bruno, eu concordo exatamente com o que você está mencionando. O Pacto Federativo precisa ser revisto. A grosso modo, hoje, eu te diria o seguinte: a União fica com 70% dos recursos, os estados com 20% e os municípios com 10%. E essa situação gera uma série de efeitos colaterais.
o prefeito acaba tendo de ficar com pires na mão na capital do estado ou em Brasília, e o governador com pires na mão em Brasília também. E muitas vezes sofrendo pressões. Eu te libero, mas você vai ter de me apoiar. Eu te libero, mas você vai ter de dar emprego para não sei quem lá na sua região. Então, esse tipo de concentração de recursos leva a uma concentração perniciosa de poder. Nós temos realmente de revermos isso. Hoje, estados como São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, os estados mais desenvolvidos, contribuem muito mais do que recebem. E o que nós temos visto, eu pessoalmente posso afirmar, são os estados que se beneficiam mais disso, que são aqueles mais pobres, ficarem muito numa zona de conforto, não fazendo efetivamente a lição de casa que deveria. O que eu tenho percebido nas reuniões de governadores são pessoas só querendo recurso, mais recurso, eu preciso, eu estou com déficit, mas talvez fazendo muito pouco a lição dentro do seu próprio estado. Então, eu vejo, temos de ajudar sim aqueles estados que são menos desenvolvidos, mas talvez a equação atual esteja muito desbalanceada. Então, essa revisão do Pacto Federativo seria extremamente benéfica. Eu falo que as pessoas vivem nos municípios. Os prefeitos de Minas sofreram muito nos últimos anos, porque o governo do estado não repassava o recurso. Várias prefeituras, como eu disse no início, quase foram à falência, ainda estão em dificuldades. E o prefeito é quem tem de ficar com a maior parte de recurso. Ali é que está o buraco na rua, ali é que está a escola, ali é que está o posto de saúde, e esse prefeito ter de prestar contas de forma adequada. Vejo que as leis precisam melhorar também. No Brasil hoje nós temos um excesso, na minha opinião, de municípios, de estrutura pública. Minas Gerais tem municípios de 3, 4 mil habitantes, o que é um absurdo. O município desse ter prefeito, ter Câmara Municipal, um custo para a comunidade exorbitante. Então, é necessário rever isso também. Governador, nossa entrevista está chegando ao fim, o tempo terminando, mas a Vera Magalhães foi sorteada para fazer a última pergunta. Diga, Vera. Eu vou então projetar 2020, governador. O atual prefeito de Belo Horizonte, Roberto Calil, ele é bem avaliado. Tem aí uma possibilidade aberta para sua reeleição. Queria saber, o senhor vai apoiar a reeleição do Calil na capital ou o Partido Novo vai ter candidato próprio? Vera, é bem provável que o Partido Novo venha a ter um candidato. Não está ainda definido. O prefeito Alexandre Calil tem feito um bom trabalho na capital, mas por uma questão partidária, caso o Partido Novo venha a lançar algum candidato, eu realmente terei de estar com esse candidato. E tenho certeza que se o partido lançar um candidato, será bom, porque todos nós passamos por um processo seletivo. Tivemos até problemas com a justiça que considerou isso ilegal. E se você pegar o ranking dos políticos, você vai ver que entre os 10 melhores deputados federais, a grande maioria deles é do Partido Novo, que tem uma base pequena lá, só de 8 deputados. Então nós somos um partido que realmente, eu te diria, temos pessoas que se diferenciam muito da média dos demais partidos, porque todos nós temos de prestar contas daquilo que nós fazemos. E eu fico até numa situação de conforto, porque de acordo com o estatuto do partido, eu não participo dessas escolhas. E para mim vai ser uma experiência inédita, eu nunca tive de apoiar para o próprio partido, o partido nunca teve ninguém no executivo apoiando alguma eleição, e vamos estar definindo como esse processo vai ser conduzido. Governador Romeu Zema, de Minas Gerais, mais uma vez, muito obrigado por visitar os estúdios aqui do Jornal da Manhã em São Paulo. Boa sorte para o senhor e volte mais vezes. Eu é que agradeço aí, um bom dia a todos, foi um prazer estar com vocês aqui, ótimo dia.